Tá bom, não está? Tá, professor. Tá, professor. Beleza. Pessoal, boa tarde. Hoje é 1º de abril de 2021, não é mentira. E a gente vai ter algumas discussões sobre métodos e sobre pesquisa científica. Uma parte dela eu fiz uma apresentação de maneira muito apressada, e aí a gente vai começar por essa apresentação. Tudo bem? Começando aqui. Tem gente Professor, chegando. Pronto, fala. eu ainda não consegui acessar esse trem aí lá no Moodle. Aparece que. Aparece um trem lá, aquele trem que eu mandei no grupo. Não tô conseguindo acessar de jeito nenhum. Hoje a professora de agropecuária, a coordenadora, fez um contato, parece que o sistema está com problema mesmo. Daí eles vão tentar arrumar durante 3 dias e parece que os alunos não vão conseguir mexer, e nem os professores durante 3 dias. A Mas, consequência é que parece que vão prorrogar o meu prazo da disciplina por mais 3 ou 4 dias, uma coisa assim. Aí eu já disse que quero, qualquer prorrogação que me derem eu quero. Aí vocês vão ficar com as atividades para ser entregues na semana que vem, mas vai continuar tendo que entregar nos prazos da semana que vem. Então, tipo, segunda, a orientação vocês já receberam, tem o vídeo da aula. Aí vocês acessam esse vídeo, deixam a atividade pronta. Aí quando voltar tudo ao normal, vocês vão lá e postam. Ah, professor, se não voltar, vão ter que prorrogar para mim e para vocês também. Mas como ah, é segunda-feira, para mim ainda está no prazo e possível de vocês fazerem. Entendeu? não, professor, então tá bom. Obrigado. Nada, que é isso. Beleza, então tá, estamos na apresentação. Acho que quem tinha pedido para entrar na sala já conseguiu. Beleza, pessoal, a gente está falando sobre metodologia de projeto científico. Hoje, eu não sei se vocês têm uma ideia do que seria metodologia. Professor, quando falo em metodologia, o que é metodologia? Toda vez que vocês pegarem uma palavra que o final dela termina em logia, vem lá do grego, que quer dizer logos. E o logos é o estudo, estudar sobre alguma coisa ou conhecer nesse sentido. Então, a metodologia é o estudo do método. E o método, a gente tem visto na disciplina que o método é o conjunto de procedimentos, é o caminho que você percorre. Caminho no sentido assim, ao longo da nossa vida, a gente faz escolhas, a gente diz assim, eu quero, normalmente a mulher, né, quer baixar peso, aí diz assim, eu quero baixar peso. Esse baixar peso, ela vai ter um percurso para baixar peso. Eu não estou falando de um caminho que ela vai percorrer. Eu estou falando de um conjunto de coisas ou procedimentos que ela vai escolher, vai montar para conseguir baixar o peso. Ela vai reduzir, sei lá, o hambúrguer no final de semana, ela vai fazer uma corridinha 3 vezes por semana, ela vai ingerir mais frutas. Então percebam que ela montou um percurso porque ela tinha um objetivo, ela tinha algo que ela queria, perder peso. Eu quero ficar, sei lá, a mulher quer ficar bonita. Então ela vai ter que ter um percurso. É bonita assim, não, vou falar bonito não, vou falar, sei lá, melhorar o visual. Ela vai ter um percurso, ela vai estudar o que ela quer melhorar. Não, é o corte do cabelo, é o cuidado com a pele, é unhas, é dente, colocar aparelho, entenderam? Então, assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu escolho um percurso, eu monto os procedimentos que eu vou precisar fazer para conseguir alcançar aquela coisa que eu quero. E isso aí, quando a gente vai estudar esse percurso que foi feito, que foi executado, está dentro da metodologia, que é o estudo do método. E o método vai ser esse conjunto de procedimentos que a gente escolhe, que a gente monta, compondo um percurso para chegar a um determinado objetivo. Tudo bem? Então, a nossa disciplina ela é basicamente isso, metodologia, que é o estudo do método. Mas esse método, eu dei exemplos aqui da nossa vida cotidiana. A gente não tem só objetivos relacionados só com a vida, só com a aparência e por aí vai. A gente tem objetivos relacionados com a ciência.
E na ciência, a gente tem as questões, toda vez que a gente quer conhecer algo, quer entender mais sobre algo. E aí a ciência, ela não aceita qualquer coisa, ela não aceita qualquer verdade. A ciência, para aceitar algo, ela depende de ter sido praticado esse algo, seguindo uma determinada metodologia ou seguindo um determinado percurso ou conjunto de procedimentos. O que são esses conjuntos de procedimentos? O conjunto você já sabe, tem várias unidades. E os procedimentos, cada procedimento foi uma coisa que você precisou fazer que iria te levar àquele teu objetivo. Então, na ciência, para a gente dizer que algo é de determinada forma, a gente tem que ter a comprovação de que teve um estudo, esse estudo seguia uma determinada metodologia, essa determinada metodologia tinha métodos, e esses métodos eram aceitos dentro da ciência. Beleza? É mais ou menos isso que a gente vai estudar na nossa, que a gente está, na verdade, estudando na nossa disciplina. Bom, vou passar aqui e aí a gente começa a ter um pouquinho de participação de vocês, tudo bem? E aí a primeira participação, eu queria que vocês me dissessem, tá, mas o que é método científico? O que é o método científico? Nas palavras de vocês, coisa muito breve. Assim, eu esqueci de pedir para vocês acessarem a apresentação. Vocês já conseguiram acessar? Vão acessar? Como é que estão aí? Ainda não consegui acessar, professor. Então, só um instante. Você podia postar o link aqui no Sim, chat. eu vou encaminhar aqui no chat. Eu não vou mandar lá no grupo, não, porque como essa aula é totalmente opcional, aí não faz nem sentido, né? Senão a gente fica meio que perturbando o pessoal que quis tirar folga. Pronto, mandei o link e o código está 2 linhas abaixo. Aí vocês conseguem participar da apresentação. Beleza? Então já vão acessando aí que eu vou mudar. E aí aqui a primeira participação vocês vão me dizer o que é método científico. Pode falar com a palavra de vocês, fala em texto curto. E aí a gente dá uma analisada aqui e vê o que o grupo está pensando, o que é certo, o que seria errado de acordo com o material, porque a gente tem um material de referência. Então a gente acaba seguindo esse material de referência, não tem jeito. Professor, essa aula vai pro YouTube? Vai, vou deixar no YouTube depois. Então, deixa o É pra gente responder essa pergunta, professor? like, se inscreva no canal do professor, ative o sininho de notificação para receber tudo em primeira mão. Perdão? Vai ter aquele site igual antes? Ou igual ontem? Qual dos sites? A gente já está no Mentimeter, não é? Que eu estou compartilhando a tela. Tipo ontem? Deixa eu Isso, ver. eu tô falando assim, Não porque tô ontem a lembrando. gente respondeu aquele lá pelo aquele site lá. O Mentimeter ou não foi pelo Não é, Mentimeter? professor? Uai, não tô lembrando. Não sei o nome dele. É tipo, a gente entrou lá e respondeu. Tá vendo, hein, professor? Não tá lembrando? Não foi o formulário, não? Se for formulário é no Google Forms, mas tipo, o formulário Não, ele não não é foi. questão da disciplina. Normalmente são questões de como vocês estão se sentindo ao longo da disciplina, não é? Por exemplo, quando é coisa sobre o não conteúdo, é. normalmente eu estou aplicando no Mentimeter. Deve ser isso aí. Pois é, mas é esse que está na tela aí. Não consegue ver, não? Na tela não está aparecendo, não, para ti? Consigo. Pois é, esse daí é onde vocês estão para responder o que é método científico. Só 2 pessoas responderam. Professor, é pra responder agora na onde isso aí? Eu mandei aqui no chat do Google Meet. Eu acabei de mandar Vou mandar novamente. Olha aí a mensagem no chat do Google Meet.
aqui, não é onde a gente está conversando. Aí tem que acessar, clicar nesse link, acessar esse código, aí responder a pergunta que eu acabei de fazer lá. 3 pessoas responderam. Quando Vou chegar a acessar 10, aqui. quando chegar a 10, aí a gente comenta, tá? Mas apressem aí também, que aí quanto mais rápido a coisa acontecer, mais rápido também a gente encerra. Não vai ser muito longo, não. Quer dizer, espero que não seja longo. Minha expectativa era 1 hora e depois disso todo mundo fica aí com o vale feriado aí, curtindo de boas. Ô, Renan, depois tu mandas essa foto aí lá pelo WhatsApp. Vou colocar no perfil. Acho que o Renan foi embora. O bicho acessa aqui, aí deixou ligado e foi embora. Não, professor, eu tô aqui, só fui responder a pergunta. Ah, tá, perdão. Achei que vocês faziam várias coisas ao mesmo tempo. Alguém chegando, quem seria? Ah, desistiu. Cinco pessoas. Com as palavras, que o objetivo é ver o entendimento mesmo de vocês. Vocês só colocarem o texto, aí o que estava no material didático, aí eu não acabo não sabendo, né? Se vocês estão entendendo ou não. Pois, Carlos Henrique. Professor, nessa semana que vem, agora vai começar, tipo, as aulas de matemática, português, essas aulas assim? Parece, cara, vocês são de agroindústria, né? Eu não vi o calendário. Ah, não, eu não prestei atenção. Só sei que a minha acho que acabaria pelo dia 10. Aí já me propuseram ficar até o dia 16. E eu já fiquei todo feliz. Mas aí eu não sei não dos demais. Eu vou tentar já antecipar todos os trabalhos que vocês vão ter que fazer. Eu vou repassar na semana que vem. Que aí vocês, igual a Rania, né? Quer se livrar logo. Aí vocês podem meio que se livrar, mas assim, não vão se livrar tão rápido antes da segunda semana, não. Aí na segunda semana vai ser carregado de Rania? atividades. Rania nada, filho. Tu disseste lá no grupo que queria se livrar logo das atividades. Quem? Eu? Está escrito lá. Quero me livrar logo. Alguma coisa assim. Eu não, acho que você errou. Vou olhar lá. Enfim, mas aí a semana que vem vai ser meio carregada. E aí, Carlos Henrique, beleza? A semana que vem vai ser... Qual que é o código do Mente? Perdão. Copiando aqui, mandando de novo. Ctrl+C. Olha aí, a arranha muito rápida. Obrigadinho, valeu. Nada, que é isso. Tá, então semana que vem vai ser meio carregada. Vocês vão ter atividade. Se a gente tiver aula de manhã, vocês vão ter atividade à tarde para entregar no final do dia. E todo dia vai ter alguma atividadezinha curta. Eu vou tentar também fazer atividade. O problema é que a gente só, na agroindústria, não lembro direitinho qual dia o professor Walterson reservou. Como parece que tem professor que não está usando as aulas síncronas, aí eu uso a aula síncrona do outro professor. Mas eu vou tentar que a gente faça a atividade. Semana que vem eu vou fazer um joguinho, aplicar um joguinho sobre o conteúdo, valendo nota. Beleza? Aí esse joguinho é bom porque a gente começa e termina a atividade com a pontuação já sabida, tudo durante a aula. Aí já não leva trabalhinho para casa, só precisa ter estudado direito o material. Beleza, 10 pessoas, bora lá. Bom, alguma pessoa colocou regras básicas do conhecimento científico. Não é bem a regra básica, tá? Porque regra... Tentem ver método como percurso, o caminho, ou conjunto de coisas que você utiliza.
é diferente de uma regra. A regra é dizer assim, menino veste azul e menina veste rosa. Isso seria uma regra, não é? Então, tipo, o método não é exatamente uma regra. O método é o conjunto que você utilizou para pesquisar algo e chegar a um resultado que fosse científico. Então, é mais ou menos como eu falei para vocês. A pessoa quer saber o que afeta a visão do ser humano. Aí ela vai estudar se ela quer saber o que afeta a visão do ser humano, ela pode entrevistar algumas pessoas que tiveram problema de visão para descobrir a partir de que momento da vida elas tiveram problema de visão. Ela pode ter acesso aos prontuários. O que é o prontuário? Quando a gente vai ao médico, fica um registro lá. O que o médico nos atendeu, o que ele viu e tudo mais. Aí ela pode pegar o prontuário dessas pessoas só das pessoas que tiveram problema de visão. Ela pode também, na entrevista com as pessoas, verificar quantas pessoas da família daquela pessoa tiveram problema de visão. Então, perceberam que ela escolheu as coisas que ela ia fazer só relacionadas com visão. Ela não quis estudar a pele das pessoas, ela não quis, que mais, meu Deus? Não quis saber sobre os gostos da pessoa e por aí vai. Então, ela escolheu o que ela ia considerar ou não. Então, eu não veria exatamente como regra, mas sim como percurso, conjunto de procedimento ou o itinerário que ela escolhe. É a forma que os cientistas usam para trabalhar. É um pouco no sentido de forma, ou seja, eles escolhem várias coisas e dizem, não, eu vou trabalhar agora desse jeito para chegar a esse resultado, que normalmente é conhecer alguma coisa, conseguir explicar alguma coisa, descrever alguma coisa. Aí eu pergunto aqui para vocês, o que vocês entendem por cientista? Professor, Diga. o meu não apareceu por quê? Deve estar abaixo, tem várias aqui, ó. Tá. O teu não é esse, não sei não. Porque se for, eu vou mandar uma mensagem para tua mãe. O que vocês entendem por cientista, pessoal? Levantem a mão aí, quem quiser. Silvano, quer falar sobre cientista, não? Assim, professor, eu acho que cientista é uma profissão que ele pesquisa algo que ele quer saber sobre algum tipo de assunto. Eu acho que cientista é isso. Eu posso ser cientista? Acho que não entendi. Pode, eu acho que você pode. Pode. Vocês podem ser cientistas? Só estudar, né? Sim, se a pessoa quiser, eu acho que sim. eu falei sim. Tá, o que eu chamei a atenção é que normalmente vocês associam cientista com a ideia de laboratório, experimentos, como assim, em lugar fechado, com substâncias químicas e tudo mais. E não tem uma relação direta com isso, não, tá? Quando vocês estão pesquisando naquele projetinho que vocês estão começando a fazer, que é a tarefa em grupo, vocês também estão começando um percurso científico. Então, em algum momento, se vocês tiverem um método, se vocês conseguirem demonstrar aquilo, e aquilo tiver validade dentro do nosso conteúdo, que é metodologia científica, vocês vão ser cientistas, sim. A gente não estuda só ciências da natureza, existem ciências sociais. O que é ciências sociais? Política, história, sociologia, direito, economia. Então, toda vez que a gente está estudando isso, pesquisando, usando um método e conseguindo demonstrar esse resultado, a gente está fazendo pesquisa, está fazendo ciência, e nós somos cientistas quando a gente faz isso. Na ordem, primeiro Nayara, depois Maria Laura. Falem. Professor, uma professora minha estava me falando uma vez que a ciência ela é gerada pelas perguntas, né? Quando a gente tem uma dúvida e a gente procura saber, é um método científico. Porque a ciência ela é gerada pela pergunta, pela curiosidade. Perfeito, Nayara. Muito obrigado aí pela contribuição. Muitos parabéns. Maria Laura, baixa a mão, Nayara. Professor, então, cientista ao todo, assim, tipo resumão, é uma pessoa que busca conhecimento sobre tal assunto. Mas o que mais falta? É só buscar? É só uma pessoa que busca? Ela já é cientista? O que falta?
Por exemplo, Busca você e pode ter, pesquisa, né, tu sobre pode ter aquilo. interesse, mas pelo fato de teres interesse, tu já virar cientista? Como? O fato de a pessoa ter interesse, querer buscar algo, eu quero conhecer isso aqui, já torna a pessoa cientista? Não, porque ela tem que pesquisar sobre aquilo. Isso, ela tem que escolher como que ela vai chegar naquilo, ou seja, vai compor o método dela. O método é o conjunto de coisas que ela escolheu fazer para descobrir aquilo que ela queria saber. Executa aquilo que ela selecionou como método. Parte para a pesquisa. Depois que ela termina de pesquisar, ela avalia e demonstra o resultado daquela pesquisa dela. Aí sim a pessoa pode dizer que praticou ciência e pode se considerar um cientista em algum momento da vida, né? Porque o cientista também se aposenta, o cientista também para de praticar. Beleza? Continuando aqui com as respostas. O método científico pode ser definido como um conjunto de processos ou operações mentais que se devem empregar na investigação. Caramba, ficou quase o livro, não é? Mas beleza, é isso mesmo. Então, um conjunto de processos. Processo por quê, pessoal? Toda vez que a gente faz uma coisa que altera, eu quis saber sobre como as mulheres reagem à traição. Isso é uma pesquisa social? Sobre comportamento de mulheres nas relações e por aí vai. Aí eu vou e digo, vou entrevistar mulheres, deixar uma pesquisa livre nas redes sociais. Você já foi traído? Você já foi traída? O que você acha que causou essa traição? Não sei o quê. Isso é um processo, né? Porque eu apliquei algo, alterou uma realidade e trouxe uma informação para mim. Operações mentais. Igual que vocês perceberam que eu aplico aquele formulário com vocês e ele vai consolidando as respostas. Então, toda hora a gente está se comunicando e eu estou vendo qual é o perfil da turma. O perfil da turma não é o que a Rania quer, não é o que o Thiago quer, não é o que outro colega de vocês quer. O perfil da turma é o resultado de tudo aquilo. Então, existe sempre um trabalho mental, ou seja, eu vou lá e interpreto aquelas informações de vocês, né? Seja de maneira consolidada, no sim, não, nos quantitativos, seja naqueles momentos em que vocês fazem sugestões, críticas, e por aí vai. Então, ele tem processos mentais. E a ciência, o método, ele também deve ser empregado na investigação. Então, não é porque a pessoa quis saber algo que ela virou cientista. É porque ela quis saber, porque ela organizou a forma como ela ia buscar saber daquela coisa, aplicou aquilo, demonstrou um determinado resultado, aquilo sim ela fez ciência. E a ciência, ela surge a partir dessas interrogações, como a Nayara falou. Toda vez que a gente tem uma curiosidade, quer saber de algo, e se estrutura num determinado percurso, que vai ser o método, para saber desse algo de maneira científica, a gente praticou ciência e aplicou um método científico. É o conjunto de regras básicas. Mais ou menos, eu queria que vocês vissem como regras básicas, tá? Mas, pelo visto, alguns estão puxando bastante para esse lado. De fato, a gente fala na ciência que tem que ter regra, no sentido de que tem que aplicar, tem que ter um experimento, tem que ser repetível, tem que gerar uma generalização, ou seja, se eu verifiquei que todas as abelhas têm duas asas e que elas voam, que elas produzem... eu peguei uma abelha, vi que tinha asa, vi que voava, vi que ajudou a produzir mel, peguei a outra, não sei o quê. Aí eu vou criar uma ideia geral. Abelhas produzem mel. Aí eu vi abelha na África, vi abelha no Brasil, vi abelha na Austrália, todas elas voavam e produziam mel. Então eu já posso dizer assim, abelhas produzem mel. Eu tenho total certeza disso? Vocês acham que eu vou ter certeza absoluta de que toda abelha produz mel? Não. Por que não? A certeza absoluta não, porque tem que ver todas, meio que pesquisar todas até chegar ao resultado final. Isso, exato. E a ciência, pessoal... Sabe o processo para chegar no resultado. Perfeito. Quem foi que falou? Foi o Eduardo? Foi? Foi. Cara, muito, muito esperto. Mas é isso mesmo. Na ciência, a gente não consegue chegar a 100%. Tu acha que alguma vez na vida alguém examinou 100% das abelhas que existem no mundo? Ninguém. Então, a ciência, ela faz experimentos. Ela escolhe, não, eu vou estudar abelha em cada um dos continentes, beleza. Aí eu consigo fazer, porque eu tenho colegas pesquisadores em cada um.
eles vão analisar todas as abelhas o resto da vida deles? Não, eles têm que viver também, né? Então eles vão pegar algumas abelhinhas só em alguns momentos, em algumas estações do ano, e a partir disso eles vão compondo as anotações dele. E vão olhar em conjunto essas anotações todas. E a partir dessas anotações é que eles dizem que as abelhas produzem mel, mas não é uma certeza absoluta. Isso é um raciocínio indutivo. Faz parte lá do método indutivo e não do dedutivo. Diga, Eduardo. Também, tipo, pode olhar todas, mas a abelha vai se reproduzindo cada vez mais e não tem como chegar à conclusão 100%. Por isso que chega Não, a mas não. 80, 90. Perdão. Não, na verdade, olha bem menos, tá, o Eduardo? Mas, assim, cada cientista compõe o seu método. Aí tu acha, assim, que a pessoa vai escolher olhar todas as abelhas do mundo? Tu sabes, assim, tem lugar que nem tem ser humano, mas deve ter abelha. Como é que tu garantes que olhaste, tipo, tantas abelhas, entendeu? Então, não, normalmente a ciência, ela tenta buscar o que lá na matemática e na estatística a gente vai chamar de amostra, ou população. Eu escolho alguns indivíduos para trabalhar com eles, mas nunca vou dar conta do todo e nem ao longo de toda a vida, porque ninguém perde. Se, tipo, vocês não querem passar as 24 horas do dia estudando para a minha disciplina, quem é o louco que vai querer passar o resto da vida, todos os dias, pesquisando sobre a abelha? Então, a pessoa pesquisa sobre algumas, ela traça a estratégia, ela define um método, ela diz, vou pegar em todos os continentes, um colega meu vai pegar 5 abelhas em cada região que ele mora, a gente vai conseguir chegar em 5 cidades em cada continente, aí todo mundo vai gerar as anotações, no final eu vou ter uma planilhinha lá, eu vou dizer abelha no norte da Austrália, produzia mel? Sim, não. Abelha e por aí vai. Professor, tem algum animal maior que a baleia? Meu Deus do céu, não sei não. Tem? Eu não sou da área de humanas, áreas de biológicas, né? Ciências da natureza. Tem a girafa que é grande. Tem 2 Não, mas centímetros. baleia pesa toneladas, né? Não sei não. Renan, diga. Renan, O professor. Fala tamanho. Pessoal, levanta a mão. Renan, o Renan vai falar. Levanta a mão quem quiser falar. Renan. Vai, não quer? Então passa a vez para a Maria Eduarda. Ô, professor, eu vi teorias que no mar existe animais maior que a baleia, porque uma vez disse que encontraram uma baleia com mordida. Então, isso é bem estranho. Não sei não. Aí eu vou Porque, tipo passar, assim, né? o mar, a gente não sabe o que tem realmente nele, porque ninguém nunca descobriu exatamente o que existe no mar. Na verdade, aí é mais uma coisa que a gente já falou, né? O parecido com o que a gente falou, que a ciência, ela vai explorando aos poucos. Existe muita coisa que a gente ainda precisa saber sobre as pessoas. Para vocês terem ideia, até coronavírus, as pessoas dizem, a pessoa fica imune durante 3 a 6 meses. Como é que vai saber disso se a gente não viu todas as pessoas, se é uma doença nova? Então, o que era conhecimento no início da pandemia, hoje já não é, hoje já é diferente. Não dá para saber exatamente que é do jeito que eles falam mesmo. Porque o senhor sabe que quando descobriram a AIDS, eles achavam que era contaminada de qualquer forma. Se triscasse uma pessoa, você já era contaminado. E a verdade não é assim, né? Todo mundo sabe. Agora que já tem muitos e muitos anos que descobriram a doença. E o coronavírus é da mesma forma, quase. Ninguém sabe o certo. Tranquilo. Maria Eduarda já arranha. Era isso que eu ia falar da baleia que foi encontrada mordida no meio. Que eles estão supondo, eles estão estudando para ver o que é. Estão supondo que é um megalodon, né? Mas eu não sei, eles estão estudando. Também não. Aí a gente vai pedir ajuda do professor da biologia. Tá, então continuando aqui, para mim é um conhecimento de pesquisa. O método, ele é um conhecimento que a gente escolhe coisas que fazem sentido. Por exemplo, se eu vou estudar o que afeta a visão, normalmente eu não vou estudar a pele da pessoa, normalmente eu não vou estudar as unhas da pessoa, eu tenho que estudar coisas relacionadas com visão, se teve familiares com problema de visão, então tem que ser coisa que tem uma ligação com aquilo.
E aí eu estou falando isso e vai ficar legal, porque o projeto lá que vocês estão montando sobre um tema de interesse, vocês têm que escolher a forma como vão pesquisar, tem que fazer sentido. Não faz sentido eu querer, por exemplo, no direito, a gente normalmente quer estudar o quê? Qual é o percentual de pessoas que cometem crime, que vão presos, e depois eles nunca mais cometem crime, ou se eles cometem crime, por que eles voltam a cometer aqueles crimes? Então, assim, eu vou entrevistar quem nunca cometeu crime? Vou entrevistar qualquer pessoa na rua? Não, aí eu vou demorar muito, então eu tenho que fazer um grupo bem seleto assim, né? Um grupo bem seleto. Então, eu vou procurar aquelas pessoas que já foram punidas em processos, que já cometeram um crime e que já cumpriram a pena, porque não faz sentido eu querer pesquisar com quem está preso lá porque cometeu o primeiro crime. Ele ainda não chegou ao futuro, eu não vou saber se ele vai cometer crimes de novo ou não. Então, o método tem que ter essa relação, tem que ser adequado. Bom, para entender a razão das coisas, que mais? Deixa eu voltar. Para verificar se é verdadeira, depois isso pode ser falso. Sim, a ciência ela não trabalha com... A gente tem verdades momentâneas, não é? Tipo, o coronavírus, a vacina vai imunizar, mas aí vê as mudanças do vírus, aí pode ser que para algumas alterações dele a vacina não sirva tão bem, ou não sirva completamente, sirva parcial, entenderam? Então essas verdades vão mudando. Houve tempo em que fazia, sei lá, as sangrias, né, com sanguessuga e por aí vai. Hoje a gente já não faz mais, então o conhecimento ele vai mudando. Na minha opinião, métodos científicos são métodos que a ciência desenvolve soluções práticas e rápidas para a solução dos problemas diários. Problemas importantes, né, para a vida do ser humano. Por exemplo, né, algumas questões que acontecem no dia a dia, a ciência não se interessa tanto. E às vezes ela se interessa mais porque dá dinheiro, às vezes ela se interessa mais porque as pessoas morrem por causa daquilo e por aí vai. Por isso que eu pedi também para vocês dizerem por que vocês escolheram aquele tema relevante lá e aquela pergunta, questão interessante no projetinho de vocês. É um conjunto de regras para realizar a experiência. Deixa eu ver aqui. Diga, Carlos Daniel. Eu ia falar assim, eu cheguei meio atrasado, aí eu ia perguntar se tá no primeiro método ainda. Não, a gente não falou de método, a gente está falando de... a gente ainda não entrou nos tipos de métodos, na verdade. Tá simplificando no que é método científico. Quando você terminar de explicar, você pode fazer um resuminho rapidão do que é método científico, tipo de uma linha rapidão, só ler pra mim tentar entender. Obrigado, fui. Como assim, Brasil? Heloísa. Então, eu posso definir método como a maneira que eu decido investigar ou pesquisar algo? Pode. Nessa tua maneira já está implícito que você escolheu os procedimentos, o que você ia fazer, quando, com quem, por aí vai. Lembrando, assim, que essa maneira ela tem que ser aceita pela ciência, por isso que a gente estuda alguns métodos, tudo bem? Então, não é qualquer coisa que a pessoa inventa e aí vai servir, tem que ser uma maneira cientificamente válida, entendeu? E aí é por isso que a gente estudou os tipos de métodos. Bom, voltando aqui, o conjunto de processos e operações é um aumento de algum assunto, seja ele assunto conhecido ou não, também uma correção de assuntos pré-inexistentes. Não entendi muito bem, não, mas eu entendi, talvez essa resposta seja no sentido que o método científico, ele contribui para que um assunto seja mais aprofundado ou ampliado, a visão sobre ele, não sei. Mas o método, percebo que é o meio para a pessoa chegar a esse conhecimento. Tudo bem? Ele é tipo ferramental, é tipo o instrumento que é utilizado para chegar àquele objetivo. Ele não é o objetivo em si. Entendem? Tipo assim, a mulher quer ficar com o cabelo liso. Esse é o objetivo da mulher, querer ficar com o cabelo liso. O que é o método? Usar produto que alisa cabelo, usar equipamento que alisa cabelo. O equipamento que alisa cabelo é cabelo liso?
não é cabelo liso. Ele é um meio para chegar ao cabelo liso. Entenderam a relação? Tipo, o método científico, ele não é o conhecimento científico. O método científico é o meio para chegar a um conhecimento científico. Melhorou, piorou? Então, no caso, o método científico aí no exemplo do cabelo seria a chapinha ou o produto para alisar, né? As coisas que ela se utiliza para atingir aquele objetivo, cabelo liso. Entendi. Não, professor, você é um gênio, você explicou da forma certa. Ou seja, o método científico é um processo até chegar ao objetivo? Perdão? Professor. Diga, Nara. Ou seja, o método científico é o processo até chegar ao seu objetivo final. É o caminho. A gente gosta de usar o caminho, né? O percurso. Diga, Maria Laura. Lembrando que esse caminho, esse percurso tem que ser válido na ciência, né? Por exemplo, antes a gente... E por que eu estou falando caminho válido, tá, pessoal? Porque antes a gente queria saber coisas sobre o ser humano. Ontem a gente falou sobre nazistas, não é? Vocês lembram quem que eram os nazistas? Diga, Maria Laura. Professor, eu fui falar e aí eu abaixei a mão e estava falando com o microfone desligado. Enfim. Eu queria saber, professor, por que as respostas dos alunos, tipo, estão vindo um monte de e-mail para mim dos alunos que estão respondendo as atividades suas. Depois eu te ensino, tem que tirar a assinatura. Assinatura, tipo, lá no fórum, ele tem a opção de você receber essas mensagens ou não. Aí tem que ir lá e desmarcar essa opção se não quiser receber. Beleza? Mas aí a gente fez, depois da aula eu mostro onde é que vai. Beleza. Baixa a mão. Beleza, já. Alguém não sabe, eu espero que agora já saiba, senão a tendência é que vai reprovar na disciplina, pelo amor de Deus. O conjunto de processos devem ser agregados nas pesquisas. Beleza. Sim, alguém lembra quem que são os nazistas? Os alemães? Foram alguns alemães, são todos não, tá? E durante a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e o que eles fizeram assim? Por que as pessoas normalmente não gostam dos nazistas? Mataram judeus e negros. Aquelas pessoas que tem até um símbolo dela. Tipo a suástica, né? Beleza. Sim, eu vi isso na série, eu sei o que é. Tranquilo. Seguinte, pessoal, os nazistas mataram diversas pessoas, perseguiram judeus, homossexuais, negros e por aí vai, mas eles faziam experimentos com pessoas, e aí eles testavam a resistência das pessoas à temperatura, aí meio que matavam as pessoas congeladas, testavam a resistência da pessoa com substâncias tóxicas, aí matavam as pessoas nos chuveiros com banhos químicos. Isso é um experimento? Saber o quanto que a pessoa resiste até ela morrer é um experimento? Sim, mas não. Sim, é um experimento. Você descobre com quantos graus quantos graus eu vou baixar até... Esse tipo de experimento o caso do Daniel morrer, quantos graus que eu preciso utilizar e por aí vai, né? Mas isso não é um experimento válido, não é aceito. Então, a ciência ela tem procedimentos que têm que ser válidos. Entenderam? Então, esse é um exemplo, claro, poderia ter vários outros, por isso que eu digo, tem que ser um percurso, um procedimento, ou um caminho, ou um conjunto de regras, pode até pensar assim, mas que seja cientificamente aceito e válido. São utilizadas pessoas das ciências, pessoal, sempre ampliem, tá? Não vejam ciências só como ciências da natureza, biologia, física, química. A gente tem as ciências sociais, a gente tem as ciências da linguagem, as ciências da linguagem como português, literatura, elas vão estudar como é que as pessoas se comunicam por conta da linguagem. A literatura, a gente tem um conhecimento de toda a história do Brasil, por exemplo, através da literatura, porque os padres jesuítas escreviam livros, depois a gente tem o pessoal, sei lá, do Império, finalzinho do Império, escrevendo livros, a gente tem o pessoal lá no movimento modernista escrevendo livros e por aí vai. Nesses livros, embora eles contem coisas às vezes fictícias, é inspirado na realidade. Então, a gente tem a ciência da linguagem como
uma ciência também, e ela vai mostrar como é que as palavras evoluem, tanto que a gente, muitos utilizam o você, eu uso até bem pouco o você, que eu prefiro o tu, mas o você ele já foi vossa mercê, vocês devem saber disso. E quem diz isso, quem explica isso, é a ciência da linguagem. Então, a gente tem diversas ciências, não só as da natureza, que normalmente o aluno costuma confundir essas questões. Beleza? Vamos passar para a próxima atividade, na qual vocês vão participar também. Por que é necessário um método científico no conhecimento científico? Por que é necessário um método científico no conhecimento científico, ou para chegar ao conhecimento científico? É para mim responder? Sim, sure. Ah, tá. Vou tentar responder no aplicativo, minha... lá no chat. Ele chegou atrasado, aí chegou tumultuando tudo, né? Eu vou mandar novamente aí, ó. Ô, desculpa, Carlos Daniel. eu ia mandar. Chegou aí o link. Desculpa, Nada, Carlos. Que é isso, pode mandar. Clica aí no link, acessa a apresentação e responde aí. Quando tiver umas 5, a gente já olha aqui e já responde. Vou esperar muito, não, senão a gente vira à noite e não sai daqui. Pessoal, vocês estão achando que está ajudando a entenderem o conteúdo e também a fazer o trabalhinho que vão precisar fazer em grupo? Sim, professor, está ajudando. Pois é, a minha ideia, assim, é que, tipo, eu não vou passar a atividade hoje para vocês. Então, o que a gente está fazendo, o objetivo é que vocês acertem, consigam entender melhor e melhore as atividades de vocês, porque eu vou dar nota, não é? Dar nota não, atribuir nota, né? Então, tomara que ela seja a melhor possível. Diga, Euriane. Boa tarde, professor. Eu fiquei sabendo que tinha aula meio que hoje no período do almoço, sabe? Aí eu mandei algumas mensagens e ainda estou entrando no aplicativo. Sobre esse grupo, eu ainda não participo de nenhum, também não sei nenhum dos conteúdos que vocês estão explicando. Aí eu vou ter que resolver isso meio que tudo sozinha. Eu ligo pro coordenador, ele disse que está em reunião, então ele não pode me ajudar. Aí até que eu mandei algumas mensagens, ele só me respondeu, aí ele também ainda não entrei no aplicativo. Beleza, então anota aí, presta atenção. Primeiro, a atividade em grupo, ela não depende especificamente do Moodle. Então, é perfeitamente possível fazer a atividade em grupo sem estar no Moodle. Esse é o primeiro ponto, beleza? Anota aí, não esqueça, porque eu vou te tratar igual como eu estou tratando os demais alunos, inclusive exigindo a atividade no prazo certo. Segundo ponto, estás no grupo já que eu vi, então te integra em algum grupo. E aí vai alimentando lá e te reúne com o teu grupo. Segundo ponto. Terceiro ponto, a explicação sobre as atividades e todos os nossos conteúdos, a gente tem um canal no YouTube. Então, quem chegou mais tarde, não tem problema, não vou te culpar, nada disso. Mas o compromisso de assistir às aulas, assistir aos encontros, é teu. A gente até se ajuda, por exemplo, no grupo lá, às vezes eu olho e dou uma ajuda, a Rânia, a Laísa, outros colegas têm me ajudado muito, muito mesmo, e eu agradeço de coração, muito obrigado. Mas, assim, acaba que eles estão fazendo bastante favor, não é? Sendo humanos e auxiliando. Mas tu tens que acessar o material e assistir às aulas, não vai ter muito jeito, não. Entendeste? Então, assim, todo o material está disponível. Praticamente a primeira aula de 1 hora e um pouco da aula de 16 minutos do Moodle. Na verdade, este já tem 3 vídeos, não é? Um explicando sobre o uso do Moodle, uma aula do primeiro encontro, que é 1 hora e 10, 15 minutos, sei lá, alguma coisa assim, e outra aula de 3 horas e 15 minutos. Nessa aula de 3 horas e 15 minutos... praticamente as primeiras 2. Isso, nessa aula de 3 horas e 15 minutos, a gente demorou muito, porque a gente explica, acho que durante 1 hora sobre o Moodle, depois a gente fica vendo a avaliação do nosso encontro anterior, e por último é quando a gente explica um pouquinho sobre conhecimento, métodos, e depois a gente fala sobre esse trabalhinho em grupo. Então, se quiser, pega essa aula de 3 horas e vai assim lá para o 2 horas e 30, que aí deve ser quando eu estou explicando o trabalho, entendeste? Aí acho que vai te auxiliar um pouco, mas é mais ou menos essa orientação que eu posso te passar. Todo o material, não tem acesso ao Moodle, beleza.
mas o material que tem que ler, eu já compartilhei no grupo algumas vezes, até algumas mesmo. Se precisar ainda, não sei qual material eu uso, fala com a gente que eu compartilho, algum colega que verificar a tua mensagem compartilha também. Beleza? Não vai ser por falta de coisas disponíveis que tu não vai se fazer, mas assim, sempre tu tens que estar sempre cientista, não é? Sempre buscando. Beleza? Ajudou? Atrapalhou? Mais ou menos? Ajudou bastante, obrigada. Beleza, vai ser trabalho, não tem jeito não, Euriane, mas é porque tu chegaste um pouquinho depois. Não é culpa tua, o Instituto queria, porque a gente estava sem alunos em algumas turmas, ou poucos alunos, a gente queria mesmo, mas a gente não tem como ficar sempre voltando no tempo, não é? Beleza? Está gravado, não vai ter prejuízo não. Bom, seguindo aqui, acho que o pessoal já respondeu. Tem 9, tranquilo, vamos lá. Por que é necessário um método científico no conhecimento científico? Bom, primeira coisa, pessoal, a ciência não aceita se for feito de qualquer jeito. A ciência não aceita afirmações que a gente não consegue comprovar. A ciência não aceita algo que a gente não consiga repetir, testar. A ciência não aceita algo que a gente não demonstre como foi feito também. Os cientistas precisam de formas eficientes para fazer os estudos, eficientes e que sejam cientificamente válidas. Porque o método científico é o caminho para... Aliás, perdão, porque o método científico é o caminho que eu preciso percorrer para chegar ao meu objetivo final, que é o conhecimento científico. Sim, então sempre... Por que eu preciso de um método? Porque na ciência, o método é que vai garantir que aquilo é sério. Por exemplo, eu quero dizer alguma coisa sobre cachorro. Eu olhei o cachorro da minha casa. Eu peguei, tinha lá um cachorro... Aí o cachorro morreu, depois de um dia em que deu um relâmpago. Aí eu vou dizer que todo cachorro morre quando dá um relâmpago? Eu posso dizer isso? Não. Não, porque eu tenho que ter um método que cientificamente ele demonstre que aquilo pode se repetir para o cachorro da Liza, para o cachorro da Rania, para o cachorro do Eduardo. Então tem que ter um método que garanta isso. E você escolher um caminho que só viu o teu cachorro, não vai ser aceito, não é? Então tem que ser uma coisa que garanta que você pode falar aquilo e que aquilo seja aplicável para outras situações ou outras ocorrências do mesmo fenômeno. O que é o fenômeno que eu estou falando? O cachorro morrer depois de um relâmpago. Eu vou só pegar aqui o controle do ar-condicionado, que deu uma esfriada. Pronto, voltando. Tá, então a gente tinha parado aqui na segunda. Prever um comportamento de teoria e hipótese e olhar, acho que falta um R, tá? E olhar se ela falta um acento aqui, verdadeira, e falta um ponto aqui. Mas tudo bem. Prever, porque é necessário, para prever um comportamento de teoria e hipótese e olhar se ela é verdadeira. Em regra, a ciência testa, não é? E, em regra, ela tem hipóteses. O que a gente falou que era hipótese, pessoal? E aí, que nem aquele da abelha, que você falou que todas produzem mel, que você tem que ter a certeza que ela produz a hipótese. Não, isso é hipótese? O que é hipótese? São deduções? Dedução é quando eu já tenho algo e a partir disso eu formo um conhecimento, mas tipo, eu já olhei alguma coisa assim, eu já tenho um conhecimento, aí dele é que eu vou tirar minha dedução, que é o conhecimento. É um conhecimento novo, na verdade, mas o que seria hipótese? Eu cheguei meio atrasado, sabe, mas eu vou tentar falar.
pelo meu conhecimento de hipótese. Acho que hipótese é quando você tem, como é que fala? Uma sugestão, uma opinião, algo que possa ser, por exemplo, algo que você tem uma hipótese, algo que pode ou não pode ser. Dá um exemplo. Ai, calma aí. Ai, galo chato, peraí. Ai, meu Deus do céu. Uma hipótese. Ah, eu acho. Tá, vou dar um exemplo. Não é verdade, só que eu vou dar uma hipótese como se fosse, como se eu não soubesse se é verdade ou não. O exemplo aí que o senhor falou. Eu vou dar uma hipótese de que se o meu cachorro morreu por causa do relâmpago, todos os cachorros vão morrer. Entendeu? Por causa de relâmpagos. Não sei. Na verdade, a hipótese seria no sentido o relâmpago mata cachorros. Tipo isso, entendeu? Então, você entendeu, porque eu não sei falar. Vamos lá, vocês acham assim que quem não... Vou usar um exemplo. Vocês acham que, tipo... A minha hipótese é que, normalmente, homossexuais não votam no Bolsonaro. Isso é uma hipótese. Eu tenho certeza que o homossexual não vota no Bolsonaro? Não tenho, eu tenho que testar. Eu vou ter que saber quantos homossexuais... e aí a gente ainda tem o problema dos que não são assumidos, dos que são assumidos, e por aí vai. E a pessoa não é obrigada a revelar o voto, então teria vários problemas. Mas seria uma hipótese. Hipótese, pessoal, são coisas que a gente imagina que podem ser, mas a gente ainda não testou para validar, ou seja, garantir que são ou não são. A gente não testou, a gente não consegue garantir. Então, a gente sempre brinca. Eu tinha um amigo que tem uma filha de 7 anos, tinha na época, que agora está mocinha, e ela sempre diz assim: tio, a hipótese é uma tese que precisa ser testada. E o que é uma tese? É coisa que a gente acredita, ou que a gente tem a ideia, né, de que é daquele jeito. E aí você tem uma ideia, mas essa tua ideia você precisa testar para saber se ela é real ou não. Isso é uma hipótese. Licença, eu lembrei a palavra que eu queria resumir hipótese. Eu queria resumir e falar que hipótese é uma possibilidade. Isso que eu queria dizer. É o meu conhecimento sobre hipótese. É no sentido de uma possibilidade mesmo, mas que você vai testar e verificar se é verdadeiro ou não, né? Para conseguir explicar coisas difíceis, normalmente a gente só vai atrás de coisas que, para a gente investigar algo, pessoal, ou querer estudar algo, tem que ser uma coisa interessante, tem que ser uma coisa que chame a atenção, tem que ser uma coisa que seja relevante para a sociedade, tem que ser uma coisa que as pessoas ainda não sabem explicar o porquê. Se for uma coisa que já existe, uma coisa que já sabem, e por aí vai, não faz sentido a gente perder tempo investigando e estudando aquilo. A nossa vida ela já é muito curta, a gente vai viver pouco tempo. Vocês são muito mais jovens que eu, então, sei lá, vão viver aí, eu devo morrer uns 20 anos antes de vocês. Então, assim, a nossa vida é muito limitada, e aí a gente tem que gastar tempo da nossa vida, usar o tempo que a gente tem na vida, com coisas que são realmente importantes, seja para a gente, ou na nossa vida profissional, coisas que contribuam para a melhoria da empresa, para a melhoria da sociedade, para a melhoria da área na qual a gente trabalha, e por aí vai. Porque você precisa percorrer um caminho até chegar a um conhecimento, você precisa aprender de alguma forma. No caso, a forma que você aprende é o método. A forma pela qual você busca o conhecimento é o método, verdade. Para facilitar o planejamento, o método é necessário para... aqui ela quis falar, ele ou ela quis falar, facilitar o planejamento. O método, a gente chega no método quando a gente está planejando o que a gente vai fazer. Então, a gente planeja, aí identifica e compõe o nosso método. Aí a gente aplica esse método, aí vai chegar ao conhecimento, né? O resultado lá, a partir do resultado e análise do resultado, eu tenho o meu conhecimento formado. Então, por exemplo, se eu quero saber o que mulheres, só consigo usar esses exemplos mais fáceis, tá? O que mulheres fazem com o cabelo para ele ficar liso, aí eu vou, estudo mulheres que não têm o cabelo liso, porque senão ela não precisa alisar. Aí o que ela faz? Algumas... alisante, máquina, sei lá, né, de alisar o cabelo. Aí, no final, eu vou ter, sei lá, 200 mulheres que tinham cabelo não liso, aí o que elas fazem? Aí, 60% delas usa a maquininha lá de alisar cabelo, 40% usa o outro.
o que elas acham disso. Aí algumas vão dizer assim, é muito sofrido, quebrou meu cabelo, caiu meu cabelo, queimou meu cabelo. Aí percebam que quando eu analiso tudo isso, os 60%, 40%, e o que elas foram comentando, aí eu vou formar um conhecimento. Porque sem o método científico não é possível chegar a um conhecimento científico. Verdade, a ciência ela exige um percurso que seja também científico, no sentido de repetível, com regras válidas, e por aí vai. Através do método científico, passando por um processo de experiência para tirar as dúvidas de uma pesquisa e chegar a uma conclusão. Porque é por meio desses métodos que se cria um sistema que irá auxiliar o cientista a formular suas teorias. Uma coisa interessante que apareceu, ó, no final da aplicação de um método, a gente tem resultados. Por exemplo, 40% das mulheres usam... só um minuto, deixa eu só tentar terminar esse raciocínio aqui. No final da minha pesquisa lá sobre as mulheres e cabelo, a gente teve 60% delas que usa a maquininha, 40% que usa o produto químico, algumas delas reclamaram dos efeitos que dá no cabelo, na pele, né, porque irrita o couro cabeludo e por aí vai. Aí eu começo a formular algumas teorias. As mulheres que não têm cabelo liso, pelo menos uma vez na vida, elas utilizam determinados produtos. Então, há uma como é que é? A sociedade meio que acha muito bonito o padrão do cabelo liso. Isso seria uma teoria, ou seja, uma teoria de que as pessoas são sempre enquadradas em padrões e elas têm a tendência de querer estar naqueles padrões, né? Quem não quer parecer bonita aos olhos de alguém? Então, muitas vezes a mulher vai lá, sofre, passa por tudo aquilo, porque ela queria ficar bonita. Então, e uma das maneiras de ficar bonita na nossa sociedade, no padrão, poderia ser cabelo liso, por exemplo. Então, essa seria uma teoria. Eu só pude chegar a isso depois de analisar tudo o que eu tinha feito. Se eu tivesse feito esse estudo e dessas mulheres de cabelo não liso, por exemplo, eu entrevistei só, por exemplo, participo da minha pesquisa só mulher que nasceu com cabelo não liso. Aí vai lá 100 mulheres participando dessa minha pesquisa. Aí todas elas dizem, sim, eu nasci com cabelo não liso. Aí eu digo assim, em algum momento da vida você já alisou o cabelo? Aí 75% delas, 75%, que era 100, né, a quantidade de mulheres, 75% delas diz que nunca alisou e nem tem vontade de alisar. Eu vou poder dizer que as mulheres de cabelo não liso, elas são meio que obrigadas pela sociedade a alisar cabelo? Eu vou poder criar uma teoria assim? Não. Não, porque 75% são o quê? 3/4 do meu público. Então, eu não posso. A minha teoria ela tem que ser condizente com a minha pesquisa. O que é condizente? A minha pesquisa tem que levar a um resultado lógico. O que é um resultado lógico? É um resultado que é com base naquilo que foi coletado ao longo da pesquisa. Beleza? Quem queria falar? Fala aí, por favor. Era, professor, é porque minha internet caiu e eu não sei se eu falo alguma outra coisa. Aí acho que saí da chamada. Não vou fazer chamada porque hoje é totalmente facultativo, não é? Está quem quis estar. Não, professor, é que tipo assim, eu tô querendo dizer que aqui na chamada que a gente tá fazendo, a minha internet caiu. Aí se o senhor falar alguma outra coisa diferente que eu perdi. Eu vou te pedir para ver o vídeo depois. É isso. Bom, aí eu não sei, que eu não sei em qual momento tu caíste, né? Mas a gente estava falando sobre método e aí eu falei um pouco sobre a teoria, né? Que no final da pesquisa, quando a gente já aplicou o método, tem os resultados, aí eu formulo uma teoria. Essa minha teoria ela tem que ser condizente com esse meu resultado da pesquisa. Se eu verifiquei que 75% das mulheres de cabelo não liso não querem alisar e nunca alisaram cabelo, eu não vou poder construir uma teoria de que as mulheres sentem-se obrigadas a alisar o cabelo porque a sociedade gosta de cabelo liso. Se a minha pesquisa está mostrando que 3/4 das mulheres nunca alisaram nem querem alisar. Então, eu só posso fazer uma teoria que seja coerente com com o que eu coletei ao longo da pesquisa. Professor, mas está errado. O senhor, 75%
mulheres das 100 disseram que não alisaram e nem pretendem alisar, mas elas mentiram. Tá, então a minha pesquisa ela não buscou a coisa certa, por exemplo. Porque quando eu trato só com entrevista, as pessoas podem mentir, por exemplo, não é? Aí o que eu teria que ver? Talvez as compras das pessoas, ou no supermercado, quanto que ele vende de tintura, produtos que, na verdade, não é supermercado, né? Tem aquelas lojas específicas de cosméticos, quanto que elas vendem de produtos químicos para alisamento dentro da cidade de Confresa, por exemplo. Aí eu vou ver lá que está saindo a rodo. Num dia saíram 30 unidades do alisante. Então, entenderam? Tipo, eu tenho que buscar coisas que me garantem que aquele resultado vai ser sério. Porque algumas formas de fazer pesquisa, elas podem ser falseadas. O que é falseada? Aquele entrevistado, por exemplo, no caso da entrevista, ele pode mentir. Beleza? Pessoal, a próxima é como definimos o método científico, ou seja, o método é o nosso caminho, é o nosso conjunto de procedimentos. Como é que a gente define qual vai ser esse conjunto de procedimentos que a gente vai usar? Estou naquele. Gente, o que aconteceu? Vai aceitar a proposta. Quando chegar em 5 respostas, a gente apresenta. Quatro respostas. Essa foto que eu falei aí seria com a câmera ligada, tá? Pode ser ao final da aula, se tiver interessado. Senão a gente deixa para outro momento. Professor, Diga. depois eu posso fazer uma pergunta sobre as atividades. Vai, faz agora enquanto o pessoal está respondendo. Porque assim, professor, eu mandei lá uma mensagem pro senhor, mas o senhor provavelmente deve estar muito ocupado, não viu? Porque naquela lá, pra gente colocar os métodos dedutivos, pra gente colocar exemplo, né? Que o senhor falou que pode ser uma de cada. Aí, faltou aquela lá, porque eu fui tentar colocar lá, responder no Moodle,
Só que, professor, não dá certo, nem não vai, sabe? Desde ontem à noite, agora de tarde, de manhã, quer dizer, que eu tento mandar o arquivo e foto e não quer dar certo. Entendi. Eu falei agora há pouco para a turma que o Moodle está com algum problema, daí vão tentar resolver e vão prorrogar o prazo dessas disciplinas que já começaram. Então, tipo, pode ser em razão disso o problema que vocês estão tendo, não é só tu, não, tem mais gente com esse problema. Aí eu vou pedir para aguardar um pouco, parece que ele vai ficar sem funcionar o final de semana todo. Ah, professor, então, tipo assim, eu já fiz a tarefa já, só falta entregar. Aí, se passar do prazo, aí depois a gente pode postar no Moodle ou tem que mandar Isso, eu tenho que alterar, eu vou alterar a tarefa e dar mais prazo, deixar mais dias. Ah, tá, porque eu já respondi, só não tô conseguindo postar. Aí eu fiquei com medo de ganhar um 0. Não, sendo o problema do sistema lá, a gente resolve. Professor, também. Tá bom. Eu também quero tirar uma dúvida. Não, agora você quer tirar a foto, que você levantou a mão. Não. É o seguinte. Diga. Aquele dia, o senhor tentou me ajudar em questão do Moodle e tal, e meus dados não bateram, né? E tal. Aí a gente passou pro Thierry, o Thierry não me respondeu. Aí hoje o Mariano, eu pedi ajuda pro Mariano, aí o Mariano começou a me ajudar, só que aí depois o Mariano sumiu, e aí minhas atividades também tá tudo pronto. Todas as atividades que eu tinha que fazer, eu fiz, entendeu? Falta só entregar, mas a questão do Moodle tá difícil, porque eu preciso entregar. E não tá aceitando nada, e ficou de enviar um e-mail pra mim, mas não chegou nem o e-mail do swap. Entendi. Uma dica que eu posso te dar é tentar acessar o que é acadêmico e verificar se lá no cadastro... Sim, eu tentei também. Continua sem e-mail? Sim, aí aparece lá assim que vai ser enviado pelo meu e-mail, né, que é o Rani Beatriz 5, mas não chega nada, não chegou nada, desde aquele dia. Não, isso não... tem que estar no spam. Se ele mandou, se o sistema disse que mandou, ele mandou, porque não é sistema, não é? E outra, você pode até falhar uma vez, mas se você tentou outra e ele mandou, aí é difícil, né, ter esse problema. Em regra, a gente não tem, não. Aí, se ele disse que mandou, o swap disse que mandou, em alguma caixa ele vai estar. O teu e-mail é dividido em caixas. Entrada, spam, lista eletrônica. Mas eu procurei e não achei, não, e eu entrei. Eu não sei se foi o Kaique que estava me ajudando até em falar nisso. Entendi. Mas ele tem que chegar também. Mas enfim, acho que vai dar certo. Daqui a pouco, quando sair daqui, aí eu vou tentar dar uma olhada nas mensagens privadas, porque não deu não hoje, ó. Acordei 5 horas para a turma de agropecuária, teve 5 horas no horário daqui, né? Porque o Acre tem 2 horas a menos que Confresa. E daí eu tinha aula 8h30, que era 6h30 aqui. Aí eu acordei 10 para as 6 e daí tô até agora. Mas, enfim, assim que eu sair, eu olho, mas como o Moodle vai estar com problema, então os prazos vão ser prorrogados, sim. Isso é certeza, porque não teve como postar, né? E eu vou ter mais dias na disciplina, então eu tô de boas. Professor, então por isso... Fala. Diga. Então, por isso que aquela hora você estava passando no grupo que estava tomando café, que aí é horário de café. Isso, é que são 2 horas a menos. É por isso que às vezes eu fico até tarde com vocês. Eu achei que você morava na Confresa. Nada, não moro em Confresa, não. Você não mora em Confresa? Nunca nem passei perto de Confresa. Professor, Diga. Sabe o que é acadêmico? Que tipo, tem um negócio que você mudar a senha, que você coloca a sua matrícula e a senha 1, 2, 3, tá lá pra você mudar. Certo. Aí você tem que colocar a sua data de nascimento. Sim. Aí eu tava tentando toda vez tava dando errado. Aí o Antônio, um amigo meu, falou, entra no swap e vê quando foi sua data de nascimento. Cadastraram que minha data de nascimento foi dia 18/5/2018. Nasceste outro dia, né? É um gênio, já está estudando no ensino médio. Vai desejar feliz aniversário pra mim no dia do aniversário? Fazer 4 anos de idade, 3. Pois é.
Enfim, não sei o que o pessoal fez. Pessoal, assim, como eu não tenho gerência sobre isso, né? A gente fica só especulando, aventurando. Mas são hipóteses, a gente tem que testar para ver se elas são válidas ou não. Aí eu fico toda hora testando. Mas beleza, voltando aqui. Como definimos o método científico a ser empregado? Bom, eu tenho uma pesquisa para fazer, eu quero saber sobre algo, eu tenho que definir um método. O método ele tem que ser compatível. Ou seja, se eu quero saber sobre mortes de cachorro a partir de relâmpago, eu tenho que ter um método que vá verificar todas as chuvas que tiveram relâmpago, ou algumas chuvas numa região, e as pessoas que tinham cachorro, e se esses cachorros morreram ou não. Exemplo, se eu quero saber sobre se as mulheres se sentem bem ou gostam de ver alisando o cabelo ou não, eu tenho que ver mulheres que alisam o cabelo. E tenho que ver também se, tipo, a minha ferramenta, o meu procedimento, ele não pode ser falseado. O que é ser falseado? Se tem um risco de a pessoa me dar informações falsas e eu achar que aquilo é verdadeiro. Entendeu? Tipo, assim, algumas coisas que as pessoas não costumam falar. Se você foi infiel, é rara a pessoa que vai dizer que foi infiel assim para um público, não é? Então, normalmente a pessoa, não, eu sou fiel e tudo mais. Se você, que mais? Se é homossexual ou não. Aí tá, quem já é assumido vai dizer, né? Seja o masculino, lá o gay, ou seja lésbica. Então, quem já é assumido vai dizer, ou pode dizer. Mas quem não é, tem a tendência de a pessoa dizer, não sou hétero, não sei o quê. Então, assim, será que a melhor forma de saber quantos, vamos dizer que fosse interessante, porque hoje em dia eu não vejo interesse algum, a menos assim, a questão da discriminação, não é? Mas não tem esse interesse todo em você querer saber algo da vida tão privada da pessoa, mas tem a ver se você está vendo uma sociedade que está querendo matar homossexuais, por exemplo. Aí sim, você tem que analisar. Mas percebam que, tipo, a forma de saber se é ou não, se fosse interessante, que eu estou dizendo aqui que para a maioria das coisas individuais não é interessante, mas entrevista não seria a melhor forma de saber, entenderam? Então, não sei, talvez se eu quiser saber quantas traições tem, eu fosse analisar os processos da vara de família, que vara de família são processos em que as pessoas eram casadas, por exemplo, aí elas divorciaram, aí eu pego os processos de divórcio, aí busco o motivo desses divórcios, aí talvez alguns digam, foi por traição, aí eu vou saber lá muito mais casos de traição do que se eu perguntar direto para as pessoas, né, porque às vezes elas escondem, elas mentem algumas coisas. Analisando a situação, na verdade assim, vendo qual o conhecimento que você quer produzir, aonde você quer chegar, né, no sentido de mostrar um resultado de pesquisa, e vendo se esse instrumental, que é o percurso, vai ser o melhor, não é? Se não tem uma possibilidade de te enganarem, de falsear aquela tua pesquisa. Dependendo de como será trabalhado, será decidido o método, dependendo do que se quer, tá? Dependendo do resultado ou do conhecimento que se quer gerar, aí é que eu vou definir o método que eu vou utilizar. Procurando a melhor forma a ser usado, da forma de maior interesse. Tem que associar sempre com o resultado ou conhecimento que você quer ter no final. É um processo para a gente saber, para a gente passar a saber se é real. Não tem muita associação, não. Mas é nesse sentido que eu estou falando. O método científico deve ser utilizado de acordo com o que queremos saber. Perfeito, essa pessoa aqui vai ganhar... O que ela vai ganhar? Uma foto no final da aula. Primeiramente, teria que ser feitas observações, delimitar perguntas sobre o objeto da pesquisa, por conseguinte, muito bem. Coletar as informações, criar hipóteses, e só depois analisar o resultado. No final não ficou muito bom, não. Mas é porque isso aqui é o percurso, né? Mas para ela saber esse percurso, ela tem que saber onde ela queria chegar, saber o que ela queria conhecer, o que ela queria revelar. Aí tá, beleza, montou o método. Aí ela vai analisar se esse método não tem problemas. Alguns problemas do método seria eu analisar só o meu cachorro e dizer que todo cachorro morre por causa de relâmpago. Não, eu teria que ver lugares onde tem muito relâmpago,
naturalmente, e que tenha muitos cachorros, aí eu vou conseguir saber se cachorro morre por relâmpago ou não. Mas com um cachorro, não tenho como dizer que cachorro morre com relâmpago. É muito pouco, esse método está muito inadequado, né, como a gente fala. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre método. A gente tem um método dedutivo, vou falar de 2 métodos só, que são os que mais dão problema, que geram mais dúvida. Vocês ainda estão por aí? Estão vivos, acordados? Isso aqui é rapidão, Sim. vai demorar mais muito. Sim. Ó, método dedutivo. Beleza. O método dedutivo, método que considera que uma conclusão está logicamente implicada em suas premissas. Se as premissas forem verdadeiras e o raciocínio dos conteúdos também forem verdadeiros, a minha conclusão, o meu resultado também vai ser verdadeiro. Entenderam isso aqui? Não, professor, não entendi muito, não. Beleza, então vamos para 2 exemplos. Leiam com calma. Exemplo 1, analise. Os confresenses, se fala confresense, não é? Sim. São felizes. O Tiago está na nossa aula de hoje, não é? Alô, Tiago. Não está. Ó, os confresenses são felizes. Tiago é de Confresa. Logo, Tiago é feliz. A nossa última frase é a nossa conclusão. Tiago é feliz. Essa frase ela tem que estar presente e ser resultado da primeira e da segunda. Ó, confresense é feliz. Então, felicidade é uma característica de confresense. Então, na nossa conclusão, tem algo sobre felicidade. Tiago é de Confresa. Então, a nossa conclusão tem algo também sobre o Tiago. Outra coisa que a gente tem que observar é que na primeira frase, que a gente vai chamar de premissa maior, que é o enunciado que a gente toma como verdadeiro, a gente tem uma questão geral, ou seja, aplicável a todas as pessoas de um determinado grupo. Geral nesse sentido, tá? Poderia ser outra coisa, dizer assim, todo homem morre, e por aí vai. Mas a gente está tratando a nossa pesquisa era sobre felicidade em Confresa. Então, a gente estava, todo mundo de Confresa é feliz. Então, se a gente pegar qualquer pessoa dentro de Confresa, a gente vai saber quem é essa pessoa e vai saber se vai necessariamente ter que dizer que ela é feliz. Porque a minha premissa maior é que todo confresense é feliz. Se Tiago é confresense, Tiago é feliz. No método dedutivo, percebam que a gente estava numa verdade maior, uma premissa maior, mais geral, sobre todo mundo de Confresa, e a gente chegou num caso particular, ou específico, que era o caso do Tiago com a sua felicidade. E a nossa conclusão, que é a terceira frase, ela é decorrência lógica das 2 anteriores, ou das premissas. Ou seja, a nossa conclusão, ela decorre, vocês conseguem entender o decorre, né? Ou seja, ela vem daquilo, ela está coerente com aquilo, ou eu conseguiria chegar a essa conclusão a partir daquela coisa, entenderam? Então, tipo, a conclusão, ela tem que ser parte, aliás, tem que ter parte da minha premissa 1 e da minha premissa 2, ou da minha premissa maior e da minha premissa menor. As premissas são esses 2 primeiros enunciados que a gente estava falando. O primeiro enunciado maior, ele é geral, ele é amplo, ele é aplicado para todo mundo. O segundo enunciado, ele é mais restrito, é um caso isolado ou um caso pontual. Isso é um raciocínio dedutivo. Muitas vezes as pessoas dizem, é do geral para o particular. Isso é dedução. Bom, é mais que isso, mas isso aí já ajuda bastante a entender. Toda vez que eu tenho um geral chegando a um caso particular, é muito provável que eu esteja num raciocínio dedutivo. Tudo bem? Professor? Diga. Então, o método dedutivo tipo assim, é algo maior, aí depois vai ser tipo algo médio e depois a conclusão, acho que é isso? Desde que a conclusão ela seja resultado daquilo que tanto está na maior quanto na média ou na menor, como vocês queiram chamar.
Tipo, na conclusão, não pode ter algo que não está no enunciado 1 e no enunciado 2. Não pode ter. Pode ver que a nossa conclusão, ela tem sobre felicidade, está no enunciado 1. Ela tem sobre o Tiago, está no enunciado 2. Então, ela é uma decorrência dessas duas coisas e das duas frases em conjunto. Entendeu? Se aqui é verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro. Se aqui a gente estava falando que Confresense é feliz, se Tiago é Confresense, Tiago é feliz. Entenderam? É decorrência, não tem como ela estar fora. A conclusão não pode estar fora das premissas. E, professor, todo método dedutivo sempre tem essas três coisinhas aqui, essas três frases? Na verdade, isso aqui é uma lógica dedutiva, tá? O que é a lógica? É a maneira que você programa o teu cérebro para examinar algo. Se a gente pensar numa lógica dedutiva, sim, elas vão partir disso. Só que como que seria uma pesquisa dedutiva, por exemplo? Uma pesquisa dedutiva seria assim, eu quero saber sobre a felicidade em Confresa. E aí, eu pego, tipo, os casos de depressão. E aí, esses casos de depressão, eu vou analisando um a um para saber o que foi que causou depressão e por aí vai. Então, percebo que eu comecei lá das pessoas depressivas e aí eu fui sabendo particularidades dessas pessoas. Deprimiu porque o marido deixou, deprimiu porque o filho faleceu. Então, percebo que eu estava numa coisa geral, na depressão em Confresa, e aí eu fui sabendo coisas particulares. E aí eu vou saber como que é a depressão em Confresa a partir desse detalhamento. Ou seja, eu estava numa coisa grande, a depressão de todo mundo, aí eu vou analisando os casos pontuais para chegar a entendimento sobre a depressão. Então, professor, todo método dedutivo, tipo, sempre começa de algo grande, algo geral, ou não? Em regra, sim. A pesquisa dedutiva, né? Tá, entendi. Beleza? Vamos para o segundo exemplo, aí eu quero que vocês analisem e comentem. Exemplo 2, analise. Em Confresa, a vida é pacata, no sentido de tranquila, tá? Rânia, hoje a Rânia veio, né? O Thiago faltou, mas a Rânia veio. Rânia vive em Confresa. A conclusão é, Confresa fica em Mato Grosso. Isso aqui é dedução? Você está afirmando no final que Confresa em Mato Grosso. Você não está deduzindo que ela... E aí, pessoal, alguém mais? Eu acho que não tem muito sentido, não, com o que a gente está estudando. Mas Confresa fica em Mato Grosso ou não fica? Fica. Beleza. Então, assim, pessoal, aqui não é dedução mesmo, como o Eduardo falou muito bem. Muitos parabéns, Eduardo. A gente tem a premissa 1. Em Confresa a vida é pacata. Rânia vive em Confresa. Então, a gente teria que dizer aqui que Rânia leva uma vida pacata, porque no dedutivo, a conclusão ela teria que ser uma decorrência lógica das duas premissas. Ela não poderia estar fora das duas premissas. Aqui não está errado, mas não é decorrência lógica das duas premissas. Entenderam? Então, não, aqui não tem dedução, não, nessa conclusão. Tudo bem? Então, perceberam o caso do que é e o caso do que não é? Sim. Professor, que nem, vamos fazer um exemplo lá no Rio de Janeiro. Os cariocas estão tristes, pois o Covid veio e não tem como ir ao mar, à praia. Aí, tipo, Joãozinho vive no Rio de Janeiro. Aí seria... Então a dedução seria que Joãozinho está triste, pois não tem como ir à praia por causa do Covid? Vamos lá, a gente tem que ter uma grande, né, uma premissa maior. Então, a Covid afetou a felicidade dos cariocas. A Covid entristeceu os cariocas. Aí, qual era a segunda, que é a menor? Joãozinho mora no Rio de Janeiro. Joãozinho mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro, carioca é só quem nasce na capital ou vive na capital, né, no caso.
Então, Joãozinho vive na cidade do Rio de Janeiro. Aí a conclusão disso teria que ser que Joãozinho necessariamente está triste por conta da Covid não poder ir à praia, porque tem que ser uma decorrência lógica das duas frases. Ou só Joãozinho está triste, né? Porque já é decorrência da primeira. Entendeu? Então, o geral lá, todo mundo carioca, que é o grupão, triste por conta de Covid. Joãozinho é um caso particular, vive na cidade do Rio de Janeiro. Carioca, que a gente falou na premissa maior, necessariamente tem que ser quem está na cidade do Rio de Janeiro. Joãozinho vive na cidade do Rio de Janeiro, ou é da cidade do Rio de Janeiro, que fica até melhor. A conclusão é que Joãozinho está triste. Beleza? Vida que segue. Método indutivo. Método utilizado em pesquisa científica que consiste em observar fatos e fenômenos particulares. Perceberam que aqui ele já começa do particular e não do geral, não do grandão, não do macro. Fenômenos particulares e, a partir deles, cria uma hipótese universal para aquele fenômeno, aquela coisa que foi estudada. Então, o indutivo é um pouquinho diferente. Digamos que um fluxo... Na verdade, sim. Quando a gente quer ensinar de maneira muito apressada, a gente ensina também um pouquinho errado, mas que meio que dá certo, né? É tipo aquela coisa, a gente ensina a pessoa a identificar rápido, mas não identifica aprofundar muito. Mas funciona mais ou menos, dá certo, mais ou menos nesse sentido. O dedutivo, a gente tem uma coisa geral chegando no caso de particular, então muitos ensinam isso, não é só isso, que aí teria que saber sobre silogismo, lógica, premissa maior, premissa menor, conclusão e por aí vai. O raciocínio indutivo, ou método indutivo, a gente diz, ele começa do particular para chegar a coisas gerais. Então, tipo, eu analiso vários casos, ou vários fenômenos, ocorrentes de vários casos, tipo, cachorro 1 morreu, cachorro 2 morreu, cachorro 3 morreu. Aí a gente percebe que teve... que todos esses cachorros eram no mesmo bairro, na mesma região de Confresa. Aí a gente já consegue perceber alguma coisa, tipo, tem algo em comum. Aí depois vai aprofundar mais, percebe que as lixeiras de Confresa, as pessoas de Confresa estavam colocando veneno de rato na comida que jogavam no lixo. E aí esses cachorros furavam o lixo e depois morriam. E eu só soube disso a partir dos casos singulares, né? Fui lá, peguei o cachorro 1, morreu. Aí a gente fez um exame de sangue, deu contaminação. Aí a gente fez o 2, deu contaminação. Aí tá, mas o que é essa contaminação? Aí contaminação, veneno. Mas de onde que veio esse veneno? Aí a gente vai e descobre lá que nas farmácias muita gente está comprando veneno. Aí de chegar a essa conclusão, percebe que a gente veio de casos particulares, chegando até uma generalização, ou seja, um conhecimento mais amplo, aplicável a todos. Tudo bem? Professor, você vai passar exemplo? Porque eu não entendi exatamente. Vamos. Exemplo 1, analise. O filhote de cachorro mama ao nascer. O cachorro consome carne. A falta de carne afeta o desenvolvimento do cachorro. Isso aqui poderia ser um raciocínio dedutivo? Dedutivo ou indutivo? Dedutivo, eu perguntei dedutivo. Reforçando, no dedutivo, a minha conclusão ela tem que ser decorrência lógica da minha premissa maior e da minha premissa maior, ou seja, das frases que estão antes. Ela não pode estar fora do que foi falado nos anteriores, porque ela depende, para ser válida, depende da premissa maior e da premissa menor. Em alguma das premissas anteriores, está falando sobre algo que afeta o desenvolvimento de cachorro? Não. Pergunta de novo. Em alguma das frases 1 ou 2, está falando sobre algo que afeta o desenvolvimento do cachorro? Não.
Então, tipo, raciocínio dedutivo não poderia ser, não necessariamente poderia ser. O que eu percebo aqui? Um caso isolado lá, análise dos cachorros filhotes, eles mamam. Depois de uma certa idade, eu percebi que os cachorros têm uma necessidade de buscar carne ou fonte de proteína. A principal fonte de proteína seria a carne. E aí eu estudando esses cachorros, vários organismos deles, percebo que a falta dessa carne causa algumas deficiências, sei lá, digamos, cegueira, a pele, alguma coisa, o pelo, e por aí vai. Então, tipo, eu estou tirando uma nova descoberta a partir do exame de casos pontuais, casos específicos. Então, isso é um raciocínio indutivo. Quer dizer que é verdade? Quer dizer que nenhum cachorro vai ter problema se nunca comer carne? Vocês acham que nenhum cachorro nunca vai ter... Vocês acham que nenhum cachorro tem problema pelo fato de não consumir carne nunca? A gente pode dizer isso? A gente pode dizer que o cachorro não terá problema se ele nunca consumir carne? Podemos dizer isso, pessoal? Não, porque tem cachorros que não comem carne, comem só ração, então tudo bem. E são vivos até hoje. Assim, mas a ração acaba que ela leva, né? Normalmente ela leva a carne. Mas aí volta para aquela questão da abelha. Eu não conheço todos os cachorros, não analisei todos os ciclos de vida de todos os cachorros. Então eu posso falar uma coisa que eu vou presumir que é verdade. A palavra presumir para vocês conseguem entender o que é presumir, presunção? É você achar uma coisa que não tem certeza? Não é nem que não tenha certeza, mas naquele momento você acha que é aquilo. Você tem praticamente certeza que é aquilo. Você imagina que é aquilo. Isso é uma presunção. Eu olho, por exemplo, se eu chego a uma casa, vejo uma pessoa no chão, toda ensanguentada, com o corpo cheio de perfurações, facadas, e olho, tem uma pessoa segurando uma faca, com a mão suja de sangue, e com a faca suja de sangue, o que eu vou imaginar? Que aquela pessoa matou ela. Que aquela pessoa é a assassina. Então, essa é uma presunção. Vai ser verdade sempre? Pode ser que a pessoa foi socorrer e aí a outra pessoa chegou na hora e pensou que ela matou, né? Exato. Então, assim, há uma presunção de que sim, é isso mesmo que vai ser o novo conhecimento. Mas não quer dizer que é definitivo. Pode ser que não seja. Então, filhote de cachorro mama nascer, isso é verdade, mas depois ele tem uma necessidade de buscar carne, desenvolve, o pelo fica bonito e tudo mais. Como eu analisei essas duas coisas, eu vou dizer assim, não, o cachorro, se ele não tiver carne, ele vai cair o pelo, vai ficar ruim, afeta o desenvolvimento dele. Mas eu analisei todos os cachorros do mundo, eu analisei os cachorros em todas as fases da vida dele? Não. Então pode ser que eu venha a falhar, mas eu vou presumir que isso aqui a princípio é verdadeiro. Isso aqui do desenvolvimento não estava na frase 1 nem na frase 2. Então, isso é um raciocínio indutivo, parte do método indutivo e não método dedutivo. Tudo bem? Pessoal, era isso que a gente tinha por hoje. E eu pergunto, tem dúvidas pontuais? Alguém quer falar alguma coisa? Ixi, professor, e os outros métodos? O método hipotético dedutivo? Fica para o próximo encontro. Hoje fica muito longo. Eu estou reduzindo as aulas, deixando no tempo certo, que é para também não reclamarem muito. Beleza? Beleza. Tá bom, pessoal. Então, vou agradecer. Muito obrigado. E a gente se vê na segunda, não é? É segunda que a gente marcou? É terceira aula de história. Professor. Beleza. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Bom descanso e bons estudos. Tchau, professor. Até a próxima aula. Igualmente, professor. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, hein? Bom descanso.